Você vai ver no programa de hoje. Simpósio de Bovinocultura discutiu a cadeia do leite e seus impactos. A gente conseguiu entregar mais conteúdo para todos os participantes. Abordou pontos críticos. São 3 pilares: custo, preço e escala. A questão dos manejos. Você colher bem a forragem que você produz. Da colostragem das bezerras. O colosso é um produto fantástico. E trouxe à tona a produção sustentável com modelos de granjas eficientes e rentáveis. A gente tem que extrair o máximo possível do pasto. E você vai ver também, família Retori é um exemplo de sucessão bem feita. Eles estão no quadro Gente que Faz. Que era tudo mato, não tinha lavoura, o terreno quase era impróprio para a produção. Hoje vamos falar de técnicas de manejo, de sustentabilidade, de processos de campo e de exemplos que marcam gerações. Então, vamos juntos saborear mais esse prato cooperativo. Simbora? Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E fertilizantes especiais para plantio de safrinha. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. Estamos chegando e o programa de hoje vai dar um destaque todo especial ao Seminário Sul-Brasileiro de Bovinocultura realizado em Chapecó. Coordenado pelo Núcleo de Veterinários da região Oeste, o evento conseguiu reunir o que há de mais moderno em termos de conteúdos voltados à bacia leiteira. Palestrantes brasileiros e estrangeiros puderam compartilhar pesquisas com centenas de técnicos de campo que participaram do seminário. Foram 3 dias de muito conhecimento. Havia gente ansiosa por novos conteúdos e gente preparada para compartilhar conhecimento. Com mais de 1.200 participantes e quase 2 dezenas de doutores, o Simpósio Brasil-Sul de Bovinocultura trouxe para o debate a produção de leite à base de pasto. A programação científica foi uma das mais bem avaliadas dos últimos anos. Que a bovinocultura leiteira é um setor que precisa de cuidados especiais, isso ninguém duvida. Mas é verdade também que a cadeia evoluiu muito nessas últimas décadas, graças ao conhecimento técnico. E é para esse povo todo, do Brasil todo e parte do mundo, que o Seminário Sul-Brasileiro de Bovinocultura abriu as portas. Se fosse resumir em uma palavra, a palavra seria inovação. A gente, devido a várias parcerias, a gente conseguiu deixar o evento maior e melhor. A gente conseguiu entregar mais conteúdo para todos os participantes. Exemplo com a Ipagre é um exemplo, várias outras entidades como o FECOAGRO, o SESC e várias outras empresas público-privadas apoiando, estando presentes no evento, trazendo conhecimento e trocando informações. A gente está muito feliz por ser o maior evento na área de bovinocultura que a gente realiza, com vários produtores podendo participar, vários profissionais da área de bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, e que a gente espera tranquilamente e ansiosos para que eles voltem para suas casas, que estejam agora nas suas casas, colocando em prática o que aprenderam aqui, gerando valor para a cadeia. É fato que o conhecimento agrega, principalmente para os técnicos de campo que estão no dia a dia das propriedades. Por isso, boa parte dos congressistas carregava a marca do cooperativismo catarinense. Todas as cadeias produtivas, elas passam por altos e baixos, né? E não só no momento de crise ou, enfim, em todos os momentos, a gente precisa estar se atualizando, está sempre buscando a eficiência. A eficiência nunca é demais, né? A gente tendo conhecimento, adaptando para a nossa realidade, nos vários sistemas de produção, né? Seja a pasto, seja confinado, ou um sistema que a gente tem bastante aqui de semi-confinado, né? Que aproveita também o pasto, mas faz uma suplementação no coxo também. Todos eles precisam de entender a técnica, de se basear em pesquisas, de fazer um planejamento, ter as coisas pensadas, né, para melhorar a eficiência. O nosso produtor brasileiro, em alguns pontos, ele está muito bem. Inclusive nessa questão ambiental,
porque a própria lei ambiental nossa, hoje a gente já acaba preservando pelo mínimo 20% da nossa área. Então, nesse sentido, pensando nessa questão de gás metano, né, de liberação de gás metano, nós estamos, eu creio que nesse sentido melhor do que muitos países, né? Então, assim, algumas situações como eficiência é uma situação que a gente pode melhorar bastante, tanto em manejo de pastagem, como manejo também na genética, né, das nossas vacas. A atividade leiteira é relativamente nova ainda. Ela tem prosperado muito no Brasil, mas em especial em Santa Catarina. O cooperativismo tem um papel fundamental no desenvolvimento de toda essa cadeia e, logicamente, simpósios como esses, eles servem para transferir conhecimento, transferir tecnologia e também para poder entender qual que é o futuro da atividade leiteira para os próximos anos. Quais os desafios que estão na mesa para serem discutidos, tratados e colocados em prática. Mas, de modo geral, o que a gente percebe é que o leite é uma cadeia de um futuro muito promissor, que tem muitos desafios também, mas que a gente precisa trabalhar muito em toda a cadeia para buscar o máximo de eficiência possível. O doutor Cristiano Nassif falou sobre os pontos críticos para atingir a rentabilidade e a sustentabilidade na produção de leite. São 3 pilares: custo, preço e escala. E muitas vezes há um foco muito importante que as pessoas dão ao preço, que ele é importante. Só que se fosse fazer uma relação, ele é 33% da importância para o sucesso do produtor. 66% está em custo equilibrado e também escala de produção. Isso depende do produtor e do técnico que atende. Então, 66% é da porteira para dentro, 33% é da porteira para fora, onde o mercado é soberano. Então, a gente pode afirmar que, se o produtor rural, juntamente com assistência técnica e gerencial e de sustentabilidade, de qualidade, se ele operar em cima de uma escala de produção, que é produzir com eficiência, usando muito bem os fatores de produção, e também operar com custo equilibrado, que é diferente do custo mínimo, o custo mínimo não leva ao lucro máximo, aí sim, com certeza, ele é muito mais forte para enfrentar as variações do preço de mercado, que ele não tem controle sobre isso. Depois, o professor Sila se deteve na questão do manejo das pastagens, com foco na otimização da produção e na eficiência da área plantada. A pastagem como base, ela tem uma premissa básica, única. É você colher bem a forragem que você produz. Colher bem significa colher no ponto certo, e o ponto certo não tem nada a ver com a idade da planta, o número de dias que ela cresce. Tem a ver com a condição que ela se encontra no campo, ou seja, o estado, uma fase do crescimento em que ela tenha alta proporção de folhas, baixa proporção de colmos e morto, de forma que isso não prejudique o crescimento futuro dela. Então, cada planta tem um ponto correto, e esse ponto ele está relacionado com uma condição que é determinada pela quantidade de luz que ela está utilizando. A gente chama de índice de área foliar crítico, que é uma linguagem bastante teórica, mas que o conceito gera uma aplicação prática muito simples. Então o que a gente tem que fazer é traduzir o conceito numa linguagem fácil. Mais tarde foi a vez da doutora Sandra trazer à tona um processo que tem tido pouco cuidado: a colostragem de bezerras. Porque além da vacina, o colostro é um santo remédio. Nem todo produtor entende a necessidade de dar o colostro. Ele acha que pode deixar a bezerra ali com a vaca, que a mãe vai fazer tudo pela filha. Mas nós mudamos muito a nossa vaca. Nossa vaca hoje tem um úbere muito grande, baixo, com tetos às vezes um pouco maiores, e os nossos bezerros cresceram. Então quando a gente põe um bezerro do lado de uma vaca, a gente vê que nem sempre ele consegue facilmente mamar. Então nós precisamos de intervir. E a gente sabe que depois de 2 horas após o parto, o intestino ele vai sofrendo o que a gente chama de um fechamento e não vai deixar passar macromoléculas que são os anticorpos.
Então, passou de 2 horas após o nascimento, até 6 horas, isso vai caindo a concentrar a capacidade de absorção do intestino. Então, nosso produtor precisa saber que o colostro é um produto fantástico, mas que tem essa limitação de tempo. Então, nós temos que garantir que a bezerra receba 10% do peso corporal, no máximo, nas primeiras 6 horas de vida. Se a gente consegue fazer isso, ela fica bem colostrada. Já o professor João Luiz, da Universidade de Maringá, propôs uma reflexão sobre a conservação de forragens, principalmente em épocas de déficit de produção. O primeiro ponto que eu poderia dar de dica para o pessoal é planejar. Planejar, primeiro, quanto eu vou precisar de volumoso suplementar. E segundo, a partir do momento que eu sei o quanto eu vou precisar, é planejar como eu vou produzir esse volumoso. Então essa é a principal dica. A segunda dica importante que eu poderia dar também é que para produzir silagem de alta qualidade, eu não posso errar em nenhum processo. Ou seja, lá no final, quando eu tenho a silagem pronta, isso foi fruto de um conjunto de decisões que eu fui tomando e se eu errar num desses pontos, eu não consigo mais recuperar e redimir esse erro. Então é outro ponto de atenção. Terceiro ponto de atenção que eu gostaria de deixar de dica para o pessoal tenha alguém responsável pelo processo de produção da silagem, caso você opte por fazer isso na tua propriedade. Não deixe isso por conta do prestador de serviço somente. É claro que eles nos ajudam demais, eles são importantíssimos nisso. Aliás, muitas vezes eles até nos ensinam, detalhes do processo, mas coloque alguém que fique responsável por tomar conta disso, porque é um serviço que vai ser feito em poucos dias e vai acabar afetando a propriedade o ano inteiro. O seminário ainda focou em sustentabilidade, sistemas de produção, estratégias para a redução de emissão de gases, o impacto das microtoxinas, a composição do leite e muito mais. Enfim, foi um encontro recheado de boas novas. Conhecimento teórico é bom, mas quando envolve a prática, fica ainda melhor. E é disso que vamos falar logo mais. Unidade modelo em produção de leite a pasto recebeu mais de 300 produtores. A eficiência ela está dentro de saber produzir pasto, saber manejar esse pasto de forma adequada. Família De Donati aprendeu com as técnicas da Epagri a ser eficiente com custos baixos. Tem meses que acaba sobrando mais e aí, consequentemente, a gente precisa estar guardando para os meses que sobra menos. Fiquem por aí, já voltamos. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, Osesc Sescope Santa Catarina e Fertilizantes Fecoagro. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema Osesc, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de 2 opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
Depois de tantos conteúdos relevantes distribuídos durante o Seminário Sul Brasileiro de Bovinocultura, era preciso focar na prática para ver como esses processos podem ser bem atraentes. Por isso, a Epagre, parceira do evento, abriu as portas de uma das fazendas mais eficientes do estado. Foi na propriedade da família De Donati que os produtores passaram a entender a dinâmica da produção de leite a pasto e suas enormes vantagens. Graças aos modelos de gestão, a família De Donati, do município de Arvoredo, se tornou referência estadual. E foram eles, os De Donati, que abriram as portas da fazenda para compartilhar conhecimento com os demais produtores que estiveram participando do Seminário Sul Brasileiro de Bovinocultura. É fato que as áreas de confinamento cresceram muito nesses últimos anos, mas a grande maioria dos produtores de leite em Santa Catarina ainda adotam o sistema a pasto, por ser mais prático e mais barato. Só que os conceitos mudaram, porque hoje é preciso tratar a pastagem como se trata qualquer outro alimento. A pastagem ela tem que ser a base de todo o sistema, né? Então o manejo do pasto é na verdade o ponto fundamental para que a gente tenha, né, consiga ter ganhos dentro desse sistema. Então a eficiência ela está dentro de saber produzir pasto, saber manejar esse pasto de forma adequada, extrair o máximo dele para que eu possa buscar o mínimo fora da propriedade, né? Então, não é que a gente não vá precisar de uma complementação de dieta, a gente, lógico, precisa, e a gente defende isso. Precisamos complementar a dieta com ração, com alimento, forragem conservada, mas a gente tem que extrair o máximo possível do pasto. Então, a base de toda a produção, do consumo do animal, da nutrição, é a pastagem. Perto de 300 pessoas, entre congressistas e produtores rurais, puderam entender a dinâmica aplicada pela Epagre na produção de leite a pasto. Essa unidade de referência diminuiu o custo de produção, que era de R$ 1,40 para R$ 1,22. Além disso, conseguiu a melhor margem líquida por hectare, perto de R$ 28 mil. Os De Donati são um case de sucesso. Eu sempre digo, copia e cola. Neste caso, é sucesso. Copiar e colar numa tese de mestrado ou doutorado é imoral, certo? Agora, nesse caso, copiar e colar, eu tenho absoluta certeza que os produtores que fizerem isso, que conhecerem essa propriedade, conhecerem outras propriedades que nós também temos de referência, usarem aquilo de bom que cada produtor tem, eu não tenho dúvida nenhuma. O estado de Santa Catarina pode triplicar a produção de leite com menos custo, sendo um sistema produtivo altamente competitivo. Vejam só, essa propriedade nos últimos 3 anos, o custo de produção de leite vem diminuindo, aumentando produção, aumentando produtividade com menos custo. Esses guris, eles podem dormir tranquilos, porque eles não têm a preocupação com o preço do leite. A preocupação deles é com o custo de produção. A FECOAGRO Fertilizantes aproveitou o encontro para expor os seus produtos voltados às pastagens, porque com o Cooper Pasto, o produtor agrega valor ao alimento. O melhoramento genético ele vem evoluindo tanto em soja, milho, mas também na pastagem. Temos um potencial gigantesco em produzir material seco, que é o que dá quilos de leite por hectare. Então nós, como a FECOAGRO, trazemos tecnologia no Cooper Pasto, plantio e cobertura para explorar esse potencial produtivo que as gramíneas de pastejo traz para nós. Nesses mais de 20 anos produzindo leite, a família De Donati só passou a entender a dinâmica de produção real, verdadeira, de resultados, a partir da chegada da Epagre. Porque hoje, com os irmãos assumindo a propriedade, tudo ficou mais fácil. Quando a gente conheceu a Epagre, a gente tinha uma certa dificuldade em ter alimento ao ano todo para os animais. E aí, através desse projeto da Epagre de Pecuária e Extensão, aí a gente teve esse melhoramento na parte de pastagem, nas condições de solo e, consequentemente, a gente teve um ganho com os animais com isso, pelo fato deles terem alimento para eles conseguirem produzir. Todo mês é contabilizado os gastos da propriedade. A gente tem um controle zootécnico dos animais bem preciso, tanto de cio quanto de
de vacinação e tem meses que acaba sobrando mais. E aí, consequentemente, a gente precisa estar guardando para os meses que sobra menos. Então, isso aí vale do produtor ter uma gestão financeira boa, ter como se diz, uma educação financeira, que a pessoa consiga guardar tudo que ganha nos meses melhores para usar nos meses mais ruins. E assim, com manejo eficiente, gestão profissional, plantel harmônico e bons volumes de produção, a Granja de Donati se tornou um case de sucesso dentro da cadeia do leite. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Você já ouviu aquela frase, a gente enverga, mas não quebra? Pronto, o exemplo está aqui. Esse pinheiro aí tem mais de 60 anos, nasceu assim, sempre foi assim. Mas vejam também que os galhos na parte de cima garantem a sustentação, o equilíbrio. E isso vale muito para a família do seu Gentil. A vida nem sempre foi fácil, mas eles enfrentaram todos os problemas, apesar das dificuldades. Por isso o quadro Gente que Fez e Gente que Faz desta semana é com eles. E para lembrar que a natureza nos ensina todo santo dia, a velha araucária segue aí, sozinha, nesse marzão de trigo. Nós puxamos para cá, às vezes, mas os filhos puxam para lá. Os filhos são nos brotos nossos, né, do pinheiro aí, que me chamam muita atenção, e é eles que estão dando continuidade na sustentabilidade. O seu Gentil, a dona Salete, o filho Luciano e a nora Kátia formam parte da mão de obra da granja. Além de grãos, como trigo, milho e soja, eles produzem suínos também. São 500 matrizes nessas unidades de produção de desmamados. Herdada do pai, em 1986, a propriedade tem 130 hectares e uma paixão que não se mede. Nós herdamos esse terreno, uma parte desse terreno aqui de hoje, porque a nossa família era mais numerosa, nós morávamos em Videira, Rio Tigre, e nós acabamos nos unindo, eu e a minha esposa, no dia 11 de janeiro de 1986, né, num sábado chuvoso, e viemos morar na mesma noite para cá. E aí nós, já na segunda-feira, damos início aos trabalhos aqui nessa propriedade e até hoje nós estamos aqui. Mas nessa trajetória toda, eu confesso que às vezes não foi sempre fácil assim, não. Porque quando nós íamos morar aqui era tudo mato, não tinha lavoura, o terreno quase era impróprio para a produção, até porque não tinha um maquinário, não tinha uma estrutura, mas de uma certa forma eu sou muito grato aos meus pais, porque eles que nos passaram esse terreno e muito mais que isso. Eles passaram a lealdade, a confiança e sempre nos empurraram para frente, nunca desanimar. O amor da dona Salete sempre manteve a família segura, protegida. Os tempos amargos do passado ficaram no passado. Ela agora quer saborear apenas os bons momentos. Isso lhe dá um sentimento de dever cumprido? Ah, com certeza, um dever bem cumprido, porque a gente faz tudo, né, para que as coisas vá bem e acho que deu tudo certo por enquanto. Sempre tem as dificuldades, né, mas a gente foi enfrentando. O pai ensinou daqui, a mãe dali e o filho Luciano foi aprendendo. Tanto é que decidiu ficar, assumiu tudo, para não perder esse legado construído há 36 anos. Ele casou com a advogada Kátia e os dois se desdobram para atender a família dele e a família dela. As nossas famílias, elas são idênticas, elas têm os mesmos costumes, as mesmas tradições, então isso facilita muito, né? Eu tenho a minha profissão, nunca saí do interior, né? Consigo conciliar essa parte da advocacia com a produção rural, né? Me sinto muito lisonjeada de conseguir ter essa competência em estar alcançando essas duas profissões, né? Eu estudei fora 3 anos no colégio agrícola, então quando eu voltei decidi dar continuidade, né? Porque já tinha uma estrutura formada aqui também, né? O pai casou e já começou, então eu decidi, vou tocar, né? Porque não, né? Uma coisa que já está montada é mais fácil para nós, então 2006 que eu me formei no colégio agrícola em Concórdia, resolvi vir para cá e suar a camisa e colocar para frente, né? E graças a Deus está dando certo. O pai sempre teve uma cabeça bem aberta, o pai e a mãe também, de dar oportunidade para a gente
fazer o que a gente pensa também, claro que sempre eles vinham monitorando, né, ó, aqui tá errado, aqui corrige, né, e tal. Então isso ajudou muita gente e hoje já estamos com a cabeça mais formada também, a gente consegue dar sequência aí bem mais tranquilo, né. Aqui tem algo que marcou o passo a passo dessa jornada, o envolvimento cooperativista. O pai do seu Gentil foi um dos fundadores da Cooperville. Ele é conselheiro do Cicobi, a dona Salete, líder feminina. São conceitos que mantêm uma base sólida, intacta, focada nas próximas gerações. E assim, com esses conteúdos relevantes e super atraentes, estamos encerrando o programa de hoje. Fiquem todos bem, cuidem-se e até semana que vem. Tchau! Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotamnium, e o Cooper Animais para a cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.